Ok, então essa aula aqui está sendo gravada, é a nossa aula de risco, gesto e marca, do dia 14 de janeiro de 2022, é a nossa quarta aula, né, se não me engano, e a gente vai tratar aqui, vai falar aqui sobre esses 4 assuntos que eu coloquei aí. Né? Então, pensa assim, expressão linear, concepção do espaço negativo. O que isso entra na nossa lógica aqui? É um pouco a ideia da técnica, de como resolver as imagens, né? Que tipo de recursos, né? Quais recursos vocês podem lançar a mão, vocês podem fazer uso para produzir os desenhos de vocês, né? Vamos pensar, então, no sentido de técnica, ainda esse estudo aqui. Especificamente, então, esses 4 assuntos, né? Expressão linear, concepção do espaço gráfico, figura de fundo, espaço negativo e positivo. Vamos pensar no que diz respeito a como dar expressão. A linha, né, galera? Mas é só uma linha. Né? Como é que uma linha vai ter alguma expressividade? E aí a questão é essa, a linha ela vai ter a sua expressividade dependendo de como ela é feita, com qual material ela é feita, com qual técnica, né? Qual o suporte, qual o meio que a gente está usando, se é grafite, se é tinta. Peraí que tá. Deixa eu botar no modo avião aqui, senão esse troço aqui acaba tocando. Esquece também. Em qual meio que a gente usa e qual é o gesto que a gente faz, né? O valor dessa linha, se ela é mais expressiva ou menos expressiva, como que é a expressividade dela, está relacionada principalmente a essa intensidade tonal, né? O quão claro, o quão escura é essa linha e essa espessura que ela tem, que a gente pode variar. Claro que uma canetinha dessas, né, dessas que a gente compra assim, elas não têm essa variação na espessura, pode até ter um pouco, no sentido de apertar um pouco mais ou demorar um pouco mais o traço, né? Mas o lápis, um bico de pena, outros recursos, né, oferecem para a gente linhas que vão variar nessa espessura, e o uso do material vai fazer com que a gente tenha uma variação no que diz respeito a essa intensidade do tom, né? Ou seja, o quão clara ou o quão escura essa linha. E a variação disso, né, na medida em que a gente tem linhas, tipos de linhas que são diferentes, que, né, têm forças diferentes, tem tempos diferentes, né, força no sentido daquilo, a força que a gente aplica para fazer, o tempo que a gente demora para traçar essa linha, né, tudo isso vai interferir no resultado dessa linha e, consequentemente, né, vai contribuir agregar determinadas propriedades. Quais são, a gente não sabe, é só entender, né, que é isso que vai dar um resultado. E entender que a gente vai poder ter linha feita das mais diversas maneiras. A linha contínua, interrompida, quebrada, reta, circular, elas podem ter vários sentidos, terem várias direções. Entender essa questão da energia, né? Quando a gente desenha com uma energia variada, a força, a intensidade que a gente coloca naquele traço vai expressar uma emoção distinta. Isso é possível de observar na linha, se ela é segura, se ela é hesitante, né? É possível de verificar determinadas qualidades de uma linha, né? E quando eu falo qualidade, eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior, né? Mas a qualidade no sentido de adjetivação, né? Qual é a característica adjetiva dela. Para fazer uma linha mais fluida e mais solta, é preciso segurar o lápis pela extremidade oposta, né? É preciso movimentar a mão e o braço, é uma coisa que eu insisto aqui com vocês. Bom dia, Natiele. É preciso movimentar a mão e o braço, né? Não ficar preso e ficar desenhando ali com as pontas dos dedos. Para ter uma precisão maior, aí sim a gente vai segurar mais perto dessa ponta, para a gente conseguir chegar ali, fazer um detalhezinho pequeno, etc. Aí ok. Mas de um modo geral, para fazer uma linha mais fluida, mais solta, é importante segurar mais atrás do lápis, aqui, né? Como eu falo, segurar mais atrás do lápis. Pode até segurar assim, se for o caso, e experimentar desenhar assim contra a parede. Então, esse tem um pouco essa questão da linha, de como utilizá-la. E o tratamento dessa linha, precisamente como nós vamos fazer essas linhas, vamos utilizar essas linhas nessa construção do nosso desenho,
vai interferir completamente no ritmo do desenho, na atmosfera dele, qual é o clima que ele dá, qual é o ambiente que ele cria. Ele vai poder construir densidade, pode construir leveza, né? Pode trabalhar com coisas opostas. O gesto que a gente usa para fazer esse trabalho também, ele pode ser rápido ou lento. A gente pode ir lá e desenhar rápido, com poucas linhas, ou com muitas linhas que seja, mas em 5 minutos produzir um desenho, ou pode demorar, fazer com detalhes. Isso vai alterar o ritmo com que a gente observa o desenho, com que o olho observa o desenho, com que o olho passa pelo desenho. A linha também pode criar texturas diferentes, vocês fazerem uso de texturas distintas, de linhas paralelas, linhas entrelaçadas, né? Como eu vim comentando aqui com vocês, fazer o uso desses recursos de texturas, usar ponto, usar uma linha solta, bruxuleante, assim, para dar um efeito de folhas. Né? Então, sugerir, criar texturas diferentes e sugerir diferentes materiais. Então, também é um recurso para isso. Vamos ver aqui, então, eu trouxe alguns desenhos para a gente dar uma olhada, vamos pegar esse. Pena que vendo assim a gente não... É muito pequenininho, né? Quando a gente vê no slide é melhor. Mas vamos observar a diferença de possibilidades de texturas que ele cria aqui. Então, vamos ver que ele tem uma textura vertical, de linhas verticais para essas montanhas, linhas retas verticais, tem uma linha mais solta e mais livre, bruxuleante, assim, para definir vegetação. O paralelo que ele usa aqui num outro sentido, né? Não consigo ampliar mais. Mas, se observarem, tem várias linhas também nesse sentido aqui, né? Acompanhando o declive, né? Não no sentido vertical, mas acompanhando o declive, formando pequenas massas. Então, é por meio desse... De quem é esse desenho? Altdorfer é um renascentista alemão. Albrecht Altdorfer. Vejam como ele faz uso de diferentes tipos de texturas, ele coloca as linhas em posições diferentes, ele faz, né, linhas de maneiras diferentes como forma de obter resultados distintos. Aqui, ok, essa representação, né, geométrica de espaço. Vamos ver, esse é outro aqui da Nibali Carrati, que é um barroco. Também, esses desenhos, normalmente, para essas pessoas eram estudos, né? A gente que hoje toma esses objetos como objetos de arte em si, né? Por eles mesmos, mas esses normalmente são estudos para outras obras, não é como na contemporaneidade, né? Que a gente produz o desenho como um objeto de arte em si. Mas, mais uma vez, aqui, vejam a linha basicamente solta aqui da construção das figuras. Basicamente, ele define algumas formas básicas. A gente vai lá atrás, ele trabalha basicamente, né, algumas sugestões da composição dos corpos, com uma linha rápida, que às vezes é mais escura, é mais cheia, né, mais preenchida aqui na frente, apresenta uma quantidade maior de detalhes. Lá no fundo, ela apresenta uma quantidade menor de detalhes, é mais clara. Outra aqui do Carrati, a mesma coisa. Vamos ver essa diferença entre como ele vai fazer essas linhas dessa vegetação aqui à esquerda. Né? Vamos observar a textura. Mas, principalmente, vejam como ele tem uma variedade na espessura dessas linhas. Né? Observem aqui tanto essas paralelas que constituem essa textura de sombra aqui, uma vegetação no tronco, como as próprias construções, né, das folhas aqui. Ele não desenha necessariamente as folhas precisas como elas são, mas ele organiza uma textura com essa folha. E percebam como essa variação de espessura aqui nessas linhas, como ela dá uma força para esse desenho. Não só nisso, mas também com esse outro lado aqui que ela compõe, que vai fazer linhas já em aguarda, que ele modifica o tom da linha. Né? Então, entender como essa modificação de tom, né, de tom, de espessura, né, a velocidade como esse traço é feito, a direção como ele é feito, como ele é organizado em si, né, como isso tudo compõe uma expressividade, organiza uma expressividade nessa imagem. A mesma coisa que o Spranger, esse é lá do norte, se não me engano também, acho que ele é considerado como maneirista.
alguma uma linha absolutamente solta e fugidia, que só sugere alguns detalhes das figuras, não é? Que não entra em precisões no que diz respeito aos detalhes anatômicos, aos detalhes mesmo da figura, mas sim capta linhas essenciais das figuras, né, dos elementos e organiza isso na maneira que ele compor. E, mais uma vez, observar essa variedade, né, na espessura das linhas, veja como ela tem mais força aqui, menos força aqui, que seja uma linha, né, pequena e simples, mesmo aqui dentro das figuras em si, né, essa que tem uma questão central, vamos observar essa linha curva, que ele vem e resolve com uma única linha aqui, a lateral toda da figura, mesmo que não seja exatamente essa curva anatômica que a figura tem, mas certamente ele organizou né, com grafite, com carvão ou plumbagina, né, ou a mina de chumbo, não, uma base, e depois ele chegou com um bico de pena para fazer resolver esses detalhes dos contornos, né, mas que ele estabelece uma base inicial antes de ir para isso. E aqui já linhas mais trabalhadas, mas vamos ver esse aqui, eu acho que é o da Lacroix, exatamente. Vamos ver aqui como ele dá tratamentos diferentes. Claro que é um estudo, né, mas como ele dá tratamentos diferentes. Vamos dizer, um tema equestre, tem aqui, parte do cavalo ele não dá muita importância. Ele dá uma importância maior precisamente para essa figura aqui, que é onde ele vai tratar mais a textura, vai trabalhar mais o contraste entre escuro e claro, certo? Aqui esse outro do Lacroix também, que é um estudo, é um estudo basicamente de movimento. E percebam, né, como ele não tem problema você ter várias linhas nessa construção da tua figura, né, é precisamente esse tipo, essa forma de construção básica, né, que não tem problema vocês usarem, que ele apareça ali mais do que uma linha no final da história, essas linhas elas viram sombra, né, então não tem problema vocês traçarem ali uma linha básica com o lápis e preciso apagar, não, deixa essa linha aí, ela faz parte desse desenho, né? Então vamos começar a deixar a borracha de lado, esquecer da borracha, não tem que apagar, não tem erro, né? Vamos aprender a trabalhar com, né, o desenho de forma mais livre, mais solta. O desenho nos permite isso, né? Então vamos tomar partido disso, né? Percebam que mesmo com essas linhas, com esse ar meio tosco aqui dos contornos, etc., mas não é um monte de linhazinha uma do lado da outra, né? Ele até tem várias linhas, mas é uma, depois vem mais uma, depois vem mais uma, né, nesse mesmo lugar, como forma de construir, de modelar essa figura mesmo, né? Depois essa construção de texturas, né? Esse achurado todo aqui, bastante livre, né? Como forma de construir a figura. E fundamentalmente isso, né? Essa representação de um movimento muito forte, né? Todas essas linhas soltas e rápidas, né? Quando eu falo de uma linha rápida. Essa outra já é um desenho mais trabalhado, se a gente observar melhor, uma atenção maior aos detalhes, mas ainda assim, vejam como ele trata aqui a questão das achuras, da intensidade numa parte da imagem, né? Uma intensidade maior de tom, né? Como ele preenche maior esses tons aqui escuros nessa parte, e as outras são mais, né, mais livres e mais soltas. Esse outro aqui, então, é muito bom. Né? Vejam esse, né, desenho aqui com bico de pena. Então, com algumas linhas muito soltas, ele vai e resolve a figura. Né? Muito provavelmente ele foi direto aqui, ele tinha já uma coisa em mente e foi direto já com o bico de pena e com uma única linha, né, vem e define esse contorno. Né? Uma linha solta também. Então, vamos pensar que vocês podem tirar proveito, né, dessa variedade de possibilidade de linha. Aqui, para quem quiser trabalhar, né, com grafite grosso, com um carvão, um crayon, né, alguma coisa assim. Né, essa aqui é do Courbet. Vamos ver que ele dá um outro tratamento nessas texturas, né, cria um outro tipo de ambiente, mais escuro, mais sombrio, né, literalmente sombrio, né, com sombras. Também esse outro desenho do Courbet.
Eu gosto desses aqui do Rossetti, porque a gente vai encontrar essa variedade muito grande, de fato, nas espessuras, como ele vai modelar os cabelos, né, a partir dessa intensidade das linhas, né, como ele modela os cabelos, a figura em si, esse aqui acaba sendo mais preenchida, né, mas de qualquer maneira a gente consegue enxergar o resultado, né, a utilização dos traços. Então percebam que não tem problema vocês construírem a figura com uma pluralidade de traços e irem sobrepondo, sem precisar necessariamente apagar aquele cantinho que eu não queria que ela tivesse ali assim, né? Evitar essa questão do apagar. Esse outro tipo de traço aqui, absolutamente livre no cabelo, vejam como ele modela o cabelo aqui, com vários direcionamentos, né, de um achurado, que ele vem posicionando mais ou menos como que ele estaria, né, deixa o brilho aqui em cima, e vai fazendo uma diferença de tom aqui, vai preenchendo cada vez mais aqui para baixo. Aqui a gente já começa a se aproximar aqui da contemporaneidade, vamos ver como o Cézanne faz esse tratamento dessa figura, né, como ele trata o achurado todo aqui, que vai definir esse elemento aqui, essa intensidade de uma linha, né? Então, como é usar um material, como é usar outro na criação de áreas, na criação de espaços. E já chegando aqui já para o século XX, essa obra do Klimt, que trabalha, a obra do Klimt em geral, né, que tem essa linha muito solta e muito leve e sutil. Vamos aproximar aqui. Então, é isso que eu falo, essas linhas, eventualmente, elas fazem parte da construção da figura. Vocês podem começar e manter as linhas aí, não precisa apagá-las. Vejam como ele modela esses espaços, o volume aqui das ancas, certo? As costas, ele cria, de fato, essa curvatura, esse volume aqui das costas, ele vem e traça e fecha. Isso é o que vai, precisamente, contribuir com que a gente consiga visualizar esse volume, né, das figuras. Esse outro aqui do Klimt também, que fica clarinho aqui no computador. Mas tá bem, vamos pegar não, essa linha. Não ficou muito boa, mas tá bom, dá para a gente ver aqui. Essa linha é basicamente solta nesse processo de criar aqui o drapeado do tecido, né? Todas essas dobras do tecido. É uma linha muito solta, muito livre, bastante leve. São elementos que só trazem a menção a uma determinada figura e o resto, basicamente, né, quase que se constitui como expressão linear pura. Né? Uma coisa aqui, como ele explora muito essas texturas, né, traz a referência aqui da figura e vai explorando essas texturas, esses elementos, né, como ornamentação da imagem, né, e como isso vai se transformando assim muito, né, em imagem visual pura, em textura, basicamente. E eu trabalho também desse artista contemporâneo, eu acho muito peculiar, como ele vai organiza isso sem necessariamente fechar, né, deixa essas linhas abertas e cria basicamente uma textura, né, que parece funcionar de maneira livre entre si, né? Ele parece esquecer os contornos e organiza só as texturas. Ok, então vamos pensar que vocês podem fazer uso do recurso da linha de maneira ampliada, né? Seja ela tracejada, pontilhada, qual tipo de recurso vocês quiserem, né? Como vocês acharem melhor, para criar precisamente essa variedade de tom e essa expressividade. Outra questão aqui que eu vou, né, repetir, vou insistir bastante aqui, é essa questão da concepção do espaço gráfico. Né? Como que vocês vão pensar o espaço gráfico, né? O espaço de trabalho. E a gente tem, então, alguns elementos, né, que eu acho que contribuem para a gente poder trabalhar isso. No princípio, é a orientação. A primeira escolha de todas, se vai estar na vertical, se vai estar na horizontal. A dimensão disso, né, que é a relação entre a área de desenho e a área vazia. Né, isso é muito importante, como se estabelece essa relação aqui. É isso que vai dar essa noção de dimensão para a gente, do que é grande ou do que é pequeno. A localização desse elemento, que vai interferir no equilíbrio, né, dessa imagem. A estrutura dessa imagem, como que ela se sustenta em termos de composição, como que ela se organiza entre si, como que esses elementos dialogam entre si, né? Se é uma estrutura, se ela é estática, se ela é dinâmica.
E a questão da densidade, né, que vai ser definida pela textura e que define o peso e define a sombra, né? Então, essa densidade da linha mais ou menos preenchida, mais ou menos cheia de textura. E aí, vamos pegar mais alguns exemplos aqui para a gente pensar precisamente essa concepção do espaço gráfico. E vamos ver, então, como ele, primeiro, né, orienta aqui na horizontal, e depois como ele, o que ele seleciona e como ele vai colocar esses elementos nesse espaço que que ele selecionou aqui. Então, joga até uma certa inclinação, né, nesse processo aqui, cria até a sombra direcionada, né, com essa obliquidade, e basicamente preencheu uma determinada área, optou por, essa é uma coisa interessante que vocês também podem tirar proveito, usar um papel de uma tonalidade intermediária, pode ser um craft, e tanto acrescentar escuro como acrescentar claro. Né? Então, vejam como ele opta por acrescentar claros e escuros aqui nessa imagem, né, nesse processo de organizar o uso desse espaço. Aqui, ó, vamos ver a estrutura dessa, né, de um outro trabalho desse mesmo artista. Tá vendo como ele organiza essa imagem a partir de um triângulo muito forte. Né? Vamos pegar esses elementos aqui, sei lá qual que seria um tema mitológico, não sei bem qual que é, eu não lembro bem qual que segura o tridente, aquele lá Poseidon. do Poseidon. Muito obrigado, João. Não, o Poseidon que segura ali o tridente, etc. Né? Que é o da água, né? O deus da mitologia da água e a figura aqui junto com ele, né? Que não saberia dizer qual é, mas como eles organizam um triângulo, como a gente tem uma densidade maior de texturas aqui nessa parte inferior, como isso interfere no peso, né? E aí aqui em cima ele vai jogar esse espaço mais vazio com alguns elementos lá, o anjinho, né? A figurinha aqui angelical e mais sei lá quem aqui apoiado, né? Numa nuvem ou sei lá o que. Mas como essa composição é organizada, a mesma coisa aqui também do Tiepolo, eu gosto muito desse artista, então vejam como ele concentra o peso aqui nessa parte inferior, nesse processo aqui. Eu acho que esse aqui é um São Jerônimo, né? É um São Jerônimo. Ele, então, como ele é esse chapéu, né? Acho que é de cardeal que ele tem e tal. Então, a gente tem aqui o que segura o crânio também, né? A gente pegar lá as representações do São Jerônimo. E ele é um velho, assim, né? Velho e tal, né? Careca e com a barba branca comprida. Mas vamos voltar aqui, essa organização triangular aqui, como ele concentra esse peso aqui embaixo, né? Mas não satisfeito, ele também, né, joga, né, uma área aqui para cima, para provocar uma dinâmica maior nessa imagem, para provocar um efeito visual mais forte. Mas vamos ver como ele varia a questão, né, eu vou deixar aproximar um pouco aqui, como ele tem um traço absolutamente solto e livre na construção da figura. Eu gosto muito do Tiepolo, por isso eu acho o traço dele muito livre, muito, às vezes até tremulante, assim, nessa construção da figura, né, em certo sentido aqui, assim. Não tem outro aqui, mas esse outro aqui. Vamos perceber como esse desenho aqui do Friedrich, ele é um romântico, né? Ele opta, no meu entender, ele opta por colocar isso aqui na parte superior da imagem, né, e deixar um espaço vazio aqui embaixo, né? Ou seja, ele aumenta essa nossa percepção da verticalidade, de que isso está em um local mais alto, né, na medida em que ele compõe essa composição e joga esses elementos, né, quase que né, rompendo lá a margem superior do desenho, mas como ele joga esses desenhos, né, esses elementos aí para cima, como forma de criar um determinado efeito, e opta por nem representar o que está aqui embaixo, né? Ele basicamente coloca lá só o telhado da casinha e não entra nos detalhes aqui, se é porque ficou incompleto ou não, a gente não sabe. Se ele tinha intenção de terminar isso aqui depois ou não, a gente não sabe. Mas o fato é que ele está assim e isso permite a gente pensar, né, sobre isso. Aqui do Menzel, percebam esse uso, né, da repetição de um determinado elemento, como ele pode, né, muito possivelmente isso aqui foi um estudo, né? Vamos pensar que a gente tem uma unidade de texturas, né, da organização da composição,
Mas vamos pensar isso aqui como um estudo no qual ele, numa ocasião, né, nessa imagem central aqui, não conseguiu resolver muito bem certos detalhes e optou, ou não, né, ou conseguiu, mas optou por gerar uma repetição e trabalhar algum detalhe específico dessa mesma imagem, né, preenchendo esse espaço vazio. Aqui a gente começa a entrar já nessa galera do século XIX. Vejam a força que esse triângulo aqui tem na imagem, né? Como ele cria essa coisa muito bem apoiada sobre um triângulo, a própria cortina, né, que se abre aqui, que dá esse ar cênico e teatral, que é são ilustrações para histórias do teatro, assim, né, para histórias que foram encenadas. Ele fez bastante isso, não sei se é o caso dessa, mas eu acho que é. Mas então ele coloca essa, como se fosse aqui uma cama com dossel, e esse cortinado aqui do dossel também organiza esse triângulo, esse peso que se concentra aqui na parte inferior, essa densidade maior da imagem aqui na parte inferior, né, e uma liberdade, um vazio maior na parte superior, e fundamentalmente essa organização de um triângulo que se apoia, né? Claro que não é um triângulo perfeito, né? Não é um triângulo geométrico, mas é uma forma triangular que a gente pode enxergar aqui, né? O braço aqui reforça, esse braço aqui embaixo reforça essa percepção que vai se juntar com a linha da perna. Bem que ele sobe aqui um pouco para o outro lado, né? Mas ele faz uma curva aqui assim, não é exatamente um triângulo. Né? O cara vai dizer, pô, professor, mas não é bem um triângulo, né? Mas vamos dizer assim, é uma forma triangular, né? Essa linha aqui da espada, das costas, do véu, né? A perna, o braço, né? Toda essa organização das linhas num determinado sentido. Aqui também, né, a gente começa a entrar nisso quase como poética, né? Como ele faz uso de uma parte, seleciona uma parte do corpo, faz uso, né, de uma parte da imagem, de uma parte do papel, né, e organiza isso de um triângulo, né, para baixo, etc. Ele virado para cima também pode produzir um determinado efeito, provocar alguma coisa visual na gente. E ele organiza, né, esse triângulo invertido. O Burne Jones, a mesma coisa. Também, né, vejam como ele coloca essa densidade na parte inferior, organiza essa forma aqui triangular. E aqui o que eu gosto, né, desses artistas aqui dessa época, esses pré-rafaelitas, é precisamente são esses estudos que a gente encontra. Né? Então, vejam como ele faz o uso aqui desse espaço gráfico, né? Como ele tem uma figura aqui numa determinada parte, né? Uma outra figura executando uma outra ação, né? São como se fossem dois estudos numa mesma imagem. Mas como ele organiza essa imagem, como ele integra uma figura com a outra, né? Como ele faz uso de um espaço vazio, né? Como ele de fato faz uso, ele não preenche esse espaço aqui intencionalmente, né? Vamos dizer assim, esse canto inferior, né? Basicamente essa metade aqui, né? Quase com a metade esquerda inferior. Eu gosto muito disso aqui também. Vejam como ele faz esse tratamento aqui, né? Um estudo para um São Jorge que ele tem. Como ele coloca toda uma atenção apoiada, né, aqui nesse escudo e faz um tratamento bastante rico de preenchimento de área. Aí, basicamente, para o outro lado desse escudo, ele deixa um branco vazio, né? Então, concentra todo esse peso, todo esse apoio, né, oblíquo aqui inclinado nesse escudo, e aí ele faz uso desse espaço aqui vazio para, né, fazer um estudo das mãos, né? Então, ele repete aqui a posição da mão, repete a mão segurando a espada, né, o que ele já não pôde fazer muito bem aqui né, porque já estava toda essa sombra, né, aqui do corpo da figura que ele já tinha modelado. Então, né, como ele compõe isso, né, compõe esse estudo, né, organiza isso como uma imagem bem resolvida, a partir dessa ideia de repetições, né, que vão criar um ritmo, né, a repetição como se fossem em momentos diferentes, em situações diferentes. Também, né, vamos pensar como o Maddox Brown faz uso, né, dessas texturas aqui, que também é contemporâneo desses, né, dos pré-rafaelitas.
A força que essas linhas têm, né? Como ele acrescenta um contraste grande. Então, ele tira partido de optar escurecer uma intensidade maior, colocar um tom mais escuro, né, numa determinada parte dessa imagem e tratar o resto com linhas que são soltas, que sugerem o resto, né, da figura, a composição da figura, mas então dá um valor grande na medida em que ele reforça, em que ele aumenta esse contraste, em que ele aumenta essa intensidade, essa diferença entre o escuro e o claro. Mais uma vez aqui esse outro desenho dele, que também é bastante triangular, né? Vamos pensar assim, mas vamos pensar a qualidade da linha aqui, como ele tem uma linha solta e livre, né? Nessa construção da figura. Mais uma vez o Klimt, né? Vamos voltar para ele para pensar essa concepção do espaço, como ele opta por, de repente, nem fazer o rosto da figura, né? Mas colocar, dar ênfase nesse braço que se abre e que se estende aqui para um dos lados. Que bom, Lucas, que bom. O objetivo é trazer bastante essa variedade de imagens, né? Eu tenho um banco de imagens assim bastante grande, eu sou historiador da arte e isso né, eu gosto de fazer isso e trazer essas referências para vocês verem as possibilidades poéticas que vocês podem desenvolver aqui em sala, né? Aqui no curso em si, né? Que ninguém precisa, né? Não é melhor aquele que desenha mais parecido com o real, o melhor é aquele que expressa melhor o seu desenho, né? Vamos pegar esse desenho do Klimt, como ele tem uma força muito grande, ele nem é um desenho realista, não muito preciso, ele tem lá alguns elementos sugeridos aqui, etc., né? Trabalha essa textura do corpo, mas vejam como ele é muito mais uma composição forte, como ele dá ênfase no braço, basicamente esquece a cabeça, só diz que tem ali, sugere que tem uma cabeça, mas ele dá ênfase nessa curva aqui para esse outro lado. Eu acho importante enriquecer essa biblioteca visual de vocês, né? O, a cultura visual de vocês, né? Não só com imagens antigas, mas com imagens contemporâneas, com imagens da arte, com imagens de fora da arte também, né? Imagens de ilustração, etc. E o trabalho dessa artista aqui, que eu acho muito peculiar, essa solução, né, no preenchimento dos espaços com texturas diferentes. Por que eu vejo e enxergo isso aqui como um desenho, né? Vamos ver como ela tem uma força, um valor muito grande, a linha nesse desenho, né? Apesar de ter essas áreas de preenchimento, com essa linha dela, ela tem uma força e tem uma potência muito grande nessa imagem, né? Apesar do preenchimento de áreas com cor. Não, outra vez aqui esse outro desenho dela, como ela vai então fazer uso de texturas diferentes, né, de soluções diferentes para, né, conseguir certos resultados. Manuel Fior. Boa pergunta. Eu acho que é italiano, mas às vezes tem muita gente nascida, o nome é italiano, mas tem gente nascida, né, carrega um sobrenome italiano na França, né? Pode ser o caso, às vezes, de alguém de origem italiana que vive na França, pode ser alguma coisa assim. Você. Legal, Manuele Fior. Vamos procurar aqui para a gente dar uma olhada. Já vemos isso aqui. E às vezes é uma coisa interessante também, Manuele Fior, no Instagram, fotos e vídeos. Às vezes uma coisa interessante é que eles adotam, que a gente não tem muito isso. Ah, ok, tá ótimo. Bem, muito bom trabalho. E é isso, se a gente vê bem, não tem essa linha precisa e bonitinha e tal, né? Pelo contrário, é uma linha muito solta e muito livre. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui essa coisa rápida aqui com vocês, já que minha guia do Chrome. Só para a gente compartilhar rápido aqui a contribuição aqui do Lucas, eu, de fato, acho que é bem legal o trabalho dele. Vamos ver como ele é muito mais uma solução poética do que necessariamente esse desenho perfeito. Claro que ele é bem organizado, a questão espacial, tudo isso, né? A questão do modelamento das figuras, mas não é a preocupação, isso aqui é uma representação do Egito, etc. Mas não é essa coisa perfeita, né? Vamos ver como ele modela aqui a figura, muito mais expressiva,
né, do que representativa em si. Né? E para nós é importante essa expressividade. Muito bem. Ok. Legal, boa contribuição, acho que é legal, não saberia dizer, possível que seja italiano. Né? E vamos pensar aqui, né? O que a gente tem, né, nessa questão da figura e fundo, né? Vamos partir para figura e fundo, e forma e contraforma, a gente entender um pouco de que se trata isso, né? Quando a gente faz algum elemento. Vamos pensar aqui que a gente tem várias questões que vão interferir nessa percepção do que é figura e o que é fundo, que tem a ver com o tamanho, densidade, a posição, a configuração e a forma desse objeto, né? Daquilo que está representado. De um modo geral, a gente percebe dois planos para a gente pensar que tem, né, figura e fundo. Claro que podem ter vários, né, vários níveis assim, né, de profundidade, de elementos em níveis de profundidade diferentes. Mas vamos pensar assim, o mais elementar, né, o mais simples nesse processo, vamos pensar dois planos. Né? Um é menor, está confinado por uma borda, né? Tem lá uma borda em volta disso, o outro é maior e ocupa o resto do espaço, é ilimitado. Né? De um modo geral, assim, quando a gente vai perceber figura e fundo. Uma está na frente da outra. Né? Uma está na frente, a outra está atrás. Uma é figura e outra é fundo. A grosso modo é basicamente isso. Porém, né, existe todo um processo de ambiguidade nessa percepção sobre o que está na frente e o que está atrás. Né? Nem sempre a gente vai ter isso colocado com clareza na imagem. E às vezes isso é provocado de forma intencional, né, como provocar alguma ambiguidade, provocar alguma força na imagem. Mas, de um modo geral, a gente tende a ver como figura essa superfície interna que está circundada, perdão, ao contrário, não, vamos dizer assim, em alguns casos, normalmente a gente vê isso, essa interna, com aquela que está circundada como figura e o resto no fundo, mas a gente também pode ver o contrário. Não, é que é isso mesmo, a circundada tende a ser vista como figura, circundante como um fundo. De um modo geral, é isso que a gente vê, mas a gente pode pensar também de outra forma. Vamos pensar assim, a gente às vezes está olhando aqui uma determinada cena e tem todo um universo de paisagem aqui, umas plantas embaixo, umas plantas em cima, nas laterais, que dão abertura para a gente enxergar uma cena lá no fundo. Né? Então, nem sempre é essa a regra, aquilo que está no centro é a figura e o outro é o fundo. A gente pode ter uma inversão nesse processo, que eu coloco aqui como essa questão, né, se a gente pensar nessas antigas cosmologias, viam o céu como uma espécie de pano, de cobertura com alguns furos. Né? Então, se a gente pensar isso assim, seria o contrário. Né? Algumas, né, culturas entendiam então essas estrelas como se fossem buracos, né, num pano, né, do céu, e aí o céu se tornaria a figura e aquele espaço brilhante, né, se fosse assim, né, aquele espaço brilhante atrás seria o fundo. Então é importante saber que nem sempre é uma regra. Aí entender que essa percepção de figura e fundo não é só uma localização espacial, mas envolve toda uma dinâmica daquilo que a gente está percebendo, de como que o nosso olho transita, né, pela imagem. E aí esses outros desenhos aqui, né, também de alguns mesmos artistas, mas vamos ver como ele trata, né, a figura ou as figuras aqui, né, com uma luminosidade maior, e aquilo que é fundo ele preenche, então, né, além de preencher com as texturas, com os elementos que ele quer compor, né, mas preenche com uma sombra, com um sombreado, né, que vai fazer com que esse claro aqui se ressalte, com que esse claro, né, ganhe uma força aqui e tenda a vir para frente. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai ter então essas figuras aqui na frente, essa outra do Carracci, e aí lá no fundo ele tem um conjunto de elementos, um conjunto, né, de outras representações que vão articular esse fundo aqui especificamente, né? Dois planos bem claramente distintos. E o Tiepolo, novamente, eu gosto, né, esse traço livre aqui que ele tem, muito, né, solto, que eu acho um dos meus artistas favoritos, assim. Mas também, né, vamos ver como ele tem aqui, então, essa representação dessa figura, né, isso que é o circundado, né, isso que está aqui no centro, né, possivelmente uma virgem e tal, alguma coisa assim. E
E aqui o fundo, né, o que está lá, né, atrás, o que é colocado lá no fundo, né, seja lá o dossel de uma cama, um anjo que chega, né, alguma coisa assim, né, um espelho que é representado. Né, no caso aqui, ele faz o contrário do que aquela do Spranger, né, que joga a figura mais clara. Né, que ele faz o contrário, ele deixa esse fundo mais vazio e carrega com elementos essa figura, esse elemento central aqui que se trata, né, da questão principal. Essa do Goya eu gosto muito, né, de trazer como exemplo essa relação entre figura e fundo. Então, ele tem esse desenho aqui, central, né, dessa mulher que ele está representando, coloca uma intensidade tonal maior, né, ela é mais escura, ela tem um contraste grande entre escuro e claro, e joga lá no fundo essas outras três figuras, com outro tratamento gráfico, com uma outra situação, como forma de compor, né, dois planos e duas importâncias distintas nessa imagem, né, essa figura que está na frente e aquelas que estão lá atrás. A mesma coisa essa outra aqui do Goya. Mais uma vez aqui, essa figura que está aqui na frente, né, que está disposta, e o fundo, como que se compõe esse espaço externo, tem lá uma outra figura que a gente percebe que não tem a mesma intensidade tonal, né? Vamos ver como a gente tem uma diferença entre escuro e claro muito maior nessa figura principal, essa que está aqui na frente, uma definição dos traços em si, como aquela lá do fundo ela é muito mais clarinha, ela é muito menos contrastante, os elementos entre si, né? As soluções são menos resolvidas, né? A questão linear não chega no preto, mas fica nesse, né, nesse tom aguado. Então, a ideia da figura aqui e o fundo que se representa atrás. E esse preenchimento aqui, né, a gente começa a chegar perto dessa galera aqui dos realistas, esses temas os temas sociais, né, começam a entrar em vigor, né, na representação. Então, tem lá a pessoa numa cena de trabalho, né, e o fundo é basicamente esses, né, os utensílios de trabalho, né, esses elementos aqui que estão relacionados ao trabalho dessa pessoa aqui. Eu não saberia dizer exatamente qual que seria essa atividade dela, acho que talvez está batendo manteiga ou sei lá o quê. Aqui do Rossetti também, né? Vamos ver como ele trata lá uma determinada textura no fundo, né? Ele coloca aqui intensidades distintas na tonalidade da figura e uma solução diferente, né, lá no fundo. E aí essa lógica entre figura e fundo vai desembocar, né, a nossa discussão nessa noção de espaço positivo e espaço negativo. Né? O que seria isso assim? Então vamos pensar que a forma positiva é aquela que se afirma sobre a outra, aquela que tem uma força maior sobre a outra. Quando a gente, né, desenha uma forma num espaço, a gente vai entender essa forma como uma forma positiva e entender o resto como o negativo. Vamos pensar assim, né? Para a gente já entrar e entender onde eu quero chegar com isso tudo. Quando a gente observa um determinado objeto, a gente utiliza uma série de conceitos, de símbolos, de elementos que a gente já tem na nossa cabeça para poder entender o que é aquilo, de que se trata aquele objeto. A gente vai procurar entender esse objeto, né, o que ele significa, e dessa forma a gente vai pensar simbolicamente. Normalmente esse conceito simbólico, ele é o que a gente formula, né, ele é mais forte porque e aí nesse sentido, esse resultado do desenho, né, também acaba sendo mais forte. Então, essa observação do espaço negativo, que é esse o objetivo, né, daquele exercício anterior que eu fiz com vocês, é dissociar essa forma do objeto que a gente construiu simbolicamente. Então, a ideia, não, daquele exercício do pensar o espaço negativo é para a gente dissociar esses elementos simbólicos e pensar o preenchimento do espaço mais do que o preenchimento da figura em si. Então, aquele exercício lá, né, maluco que eu passei para vocês de fazerem só o contorno e esquecerem o que tem dentro, né, de certa forma, é para pensar, né, isso enquanto forma, enquanto linha, né, para que vocês eventualmente olhem aqui a figura e observem com muita atenção qual que é a linha que descreve esse contorno aqui desse elemento, independente dessa construção,
que é para provocar essa dissociação desse conceito simbólico quando a gente desenha, né, dessa ideia nossa de, eu vou desenhar um olho, vou desenhar um coração, né, eu desenho ali aquilo que a gente formulou simbolicamente na nossa mente. Esse outro desenho aqui do Dürer, também vejam como ele preenche, o preenchimento desse espaço negativo e o deixar uma parte desse espaço negativo vazio, né, como surte algum efeito, como dá, né, como traz a nossa atenção para esse fundo, né, para essa forma negativa, ou seja, uma forma de valorizar esse espaço negativo, né, isso que é o que sobra com relação à figura. Mesma coisa que a gente vai encontrar isso muito no Goya, com esse preenchimento dos escuros, né, esse preenchimento do espaço, isso que se constitui nessa forma negativa, nisso que é o que não é a forma que nós desenvolvemos, é a forma que nós queremos criar, mas sim esse resto, isso que fica, né, para externo daquilo. Então, a gente tem aqui a composição firme, triangular, de uma figura que parece matar outra, um universo todo que acontece atrás, né, que é esse espaço negativo, né, desse elemento aqui. A mesma coisa aqui, essa outra do Goya, né, tem lá a figurinha e tal, um anão, alguma coisa assim. Mas o preenchimento com uma textura, o uso, né, dessa textura, o deixar uma parte aqui desse espaço superior, aqui sem a textura, para inserir, para jogar uma luminosidade, como isso cria um ambiente, como isso cria uma ambientação, um sentimento, uma sensação nessa imagem. A mesma coisa que essa outra do Goya, vejam como ele joga toda essa textura em volta da figura, como forma de criar um valor, de criar um pensamento, alguma coisa para esse, né, para esse espaço no qual essa figura está inserida. Então, é possível pensar também, não esquecer a forma negativa, né? Entender que esse espaço negativo, que esse espaço vazio, ele também tem importância na composição e ele também faz parte da composição. Né? Então, veja aqui também, né, do Fusco, como ele seleciona uma parte da imagem para preencher aquele fundo, como ele faz um tratamento de texturas diferentes, de tonalidades diferentes aqui nesse fundo, né, como forma de trabalhar a valorização até mesmo da própria figura. Esse artista contemporâneo aqui, que eu acho muito legal, vejam como ele brinca com essa questão, né, do contorno da figura e ele insere dentro, né, desse contorno uma outra solução gráfica, uma outra tipo de resolução aqui colocada. Né? Então, o gatinho e tal, mas dentro ele coloca uma textura vegetal aqui, né, que sugere aqui uma série de plantas, etc, etc. Então, ele brinca com essa questão do contorno e do preenchimento desse contorno. A mesma coisa que essa artista, Stephanie Kubo, vejam como ela valoriza, ela coloca, então, né, o que seria uma figura, né, que são, será uma espécie dos tentáculos aqui, né, ou essas formas aqui, cilíndricas, e como ela organiza esse preenchimento do espaço, esse preenchimento da forma negativa também com uma textura que contrasta com a outra e que promove um diálogo, uma valorização de ambas entre si. Esse outro trabalho aqui dessa artista que eu acho muito peculiar, né, que ela pega o tempo em que esses papéis de impressão matricial, né, então ela coloca aqui as figuras, mas preenche, né, o espaço negativo delas com essa questão, passa uma sensação um pouco magnética, né, isso que a gente sabe é que isso aqui muito provavelmente foram colocados ímãs, né, embaixo e colocou um ferro para dar esse efeito aqui, né, dessa tensão magnética colocada, como ela coloca, né, na relação entre essas duas figuras, né, o preenchimento desse espaço negativo e essa construção, né, de uma tensão magnética colocada aqui, né? E era isso. Vou voltar aqui em alguma. Vou deixar aqui essa no gatinho por enquanto. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar, fazer algum comentário? Nada? Enquanto nada. Professor, me lembrou muito as técnicas que a gente usa para pintar com aquarela, porque a aquarela você basicamente pinta com manchas, né? A tinta ela vai muito mais sozinha no papel. Uhum. E você tem que trabalhar com as manchas. Me lembrou bastante esses últimos desenhos. Uhum.
Esses aqui, Esses do gatinho mesmo do também. gatinho aqui também, né? E sim, de entender uma mancha e o preenchimento dessa mancha, né? O preenchimento Sim. desse vazio, né? O que você faz dentro disso. Né? Teve um trabalho que um orientando meu fez, que ele, para desenvolver as formas, ele fazia umas marcas qualquer no papel, e aí ele criava criaturas, figuras em cima daquelas marcas abstratas, assim, que ele jogava ali, assim, começava a enxergar alguma... Né? Como alguém olha uma nuvem e enxerga figuras, ele começava a enxergar figuras. Né? E É um exercício legal de fazer. Exatamente, exatamente. Deixa eu pegar aqui o coisa da compartilhar. Quero o link. Vou colocar aqui. Então vamos fazer o exercício de hoje. É um desenho livre. Vamos dizer assim, é um pouco um ensaio para o trabalho de vocês final. Então, é um desenho livre que vocês precisam expressar alguma coisa com esse desenho. Desenho o que quiser, técnica livre, não seja digital. Deixa eu encerrar aqui já a gravação.